corpo mental e o corpo emocional, o perispírito. Quais são as qualidades de um corpo mental? Quais são essas qualidades? Ou seja, quais são os atributos? O corpo mental, o corpo superior do espírito, ele vive num quantum dimensional superior, num quantum dimensional mais elevado. Então, todas as figuras, todas as imagens que aparecem para o corpo mental, elas aparecem em hiperfiguras ou um hipercampo. Quais são os atributos daqueles espíritos que já vivem em corpo mental? O corpo mental sem o perispírito. Espíritos que já não têm mais um corpo astral. Ele vive em corpo mental superior. Se ele vive em corpo mental superior, ele já não habita mais colônias espirituais. Ele habita dimensões muito superiores às colônias espirituais, e esse tipo de espírito não está atrelado só a um planeta. Ele já tem liberdade em grande parte do universo. Ele se locomove literalmente com a mente. Basta ele pensar o local onde ele quer estar e lá ele aparece. Como se fosse um teletransporte. Ou seja, então é muito mais veloz a velocidade da força do pensamento. É muito mais veloz do que a velocidade da luz. A velocidade da luz se torna muito lenta para a força, a velocidade do pensamento, de um espírito que se locomove de um canto ao outro do universo com o pensamento. Exemplo, só a Via Láctea, só a galáxia tem em média 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que se você viajar na velocidade da luz de um ponto ao outro da Via Láctea, você demorará 100 mil anos em média. Só que a Via Láctea é uma galáxia. Nós temos trilhões de galáxias neste universo. Galáxias menores do que a Via Láctea, galáxias mais ou menos do mesmo tamanho da Via Láctea, e galáxias maiores do que a Via Láctea, e galáxias muito, muito, muito maiores do que a Via Láctea, de uma forma tão grande, tão maior, que a Via Láctea parece bem pequenininha. Então, dentro dessas galáxias tem uma incontável quantidade de estrelas e de planetas. E em muitos desses planetas tem vida inteligente. Na doutrina dos espíritos diz que todos os planetas são habitados. Então, percebam que a vida, ela existe em muita abundância no universo. E a forma de vida, ela muda muito de um planeta para o outro. O formato do corpo, a densidade da matéria, muda muito. O que eles respiram? Oxigênio, como a gente? Nem sempre. Eles podem respirar um outro gás que seria totalmente tóxico para nós aqui. Eles precisam de um sol para poder viver? Nem sempre. Existem planetas que o calor ele sai do centro do planeta para fora e eles já ficam bem, sem precisar de uma estrela. Outros planetas não precisam de uma estrela e também o calor não sai por de dentro do planeta para fora, porque são outros tipos de seres que nem precisam de calor para sobreviver. Mas nós não vamos entrar nesse quesito agora, porque isso é muito vasto, muito amplo e a variedade é muito grande. Nós ficaríamos aqui muito tempo falando e a palestra não é para falar disso. Em outro momento nós falaremos. Então, aqueles que
que já vivem em corpo mental superior, eles já se livraram do corpo físico, já se livraram do perispírito, pela evolução. Evoluíram. São aqueles que nós chamamos de espíritos puros, aqueles que já atingiram um nível muito alto de perfeição. Porque a perfeição é um modo de dizer. Porque perfeito totalmente só o Criador é. Quando a gente diz um espírito puro que já atingiu a perfeição, é uma forma de dizer que ele está muito próximo de Deus. É uma forma de dizer que ele já abandonou tudo aquilo que é de ruim e está só em tudo aquilo que é bom. Estou falando dessa forma para ficar fácil de entender. Então, um espírito que vive no corpo mental superior, quais são as qualidades desse espírito? Esse tipo de espírito, ele já alcançou um nível muito alto de altruísmo, ou seja, ele já é altruísta, ele já é bom, ele já tem dentro dele a pacificação, ou seja, ele é extremamente pacífico, ele enxerga o universo de uma forma cósmica, ele vê as coisas de uma forma universal e cósmica. Ele é tolerante, ele é compreensivo, ele é amoroso, ele é paciente, ele tem comiseração, ele tem compaixão, ele ama a todos, sem exceção, independente de quem seja. Ele ama toda a criação de Deus. Ele ama os planetas, os seres humanos de cada planeta, os animais. Ele ama a Deus. Eles têm o atributo da serenidade. Serenidade. Eles são equilibrados. Esses são todos os atributos, e tem muitos mais, qualidades do espírito puro, aquele que já vive em corpo mental superior. Esse tipo de ser já tem uma visão universal das coisas, ou seja, ele já não é mais ligado à religião, ele não tem partidarismos, nem mesmo político, nem mesmo religioso. Ele já não tem uma visão doutrinária das coisas, ele já não é mais agarrado à doutrina, ele não tem fanatismo, não tem nada disso, não tem sectarismos, fundamentalismos, nada disso. Ele enxerga as coisas de uma outra forma. O campo de visão dele sobre o universo é muito maior do que um ser humano comum daqui da Terra, seja encarnado ou desencarnado. Tá? Ele enxerga muito mais o invisível, ou seja, o que nós não enxergamos, eles enxergam. O que os espíritos desencarnados não conseguem enxergar, quem vive em corpo mental enxerga. Ou seja, os encarnados e os desencarnados que ainda têm perispírito, nós somos como se fôssemos bem cegos para esses espíritos que já vivem em corpo mental superior, ou seja, eles enxergam muito mais. Ou seja, muita coisa que nós achamos que não existe, tanto os encarnados como os desencarnados que têm perispírito, muitas coisas que nós achamos que não existe, ou nós nem sabemos que existe, muitas coisas que nós não acreditamos, eles enxergam. Porque não quer dizer que nós não acreditamos, não quer dizer que nós temos a opinião de que não existe, que não exista. E nem sempre esses espíritos vão provar para os seres humanos daqui da Terra que essas coisas existem, porque muita gente quer provas, quer que mostre.
No Livro dos Espíritos diz que nem tudo ao homem é permitido saber. Quem sabe de tudo é Deus. O homem não está preparado para saber certas coisas. Tem certas coisas que só quem vive em corpo mental superior pode saber. O homem daqui não está preparado. Então não adianta pedir provas, pedir que mostre para que você acredite, por exemplo. Deus não vai satisfazer o seu capricho de incredulidade, de cegueira espiritual. Deus não vai fazer isso, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe qual é o momento de cada um saber o que precisa saber. O próprio Jesus Cristo, quando esteve encarnado aqui na Terra, Ele disse que nem tudo Ele podia falar, porque não estava na hora, porque aquele povo não estava preparado para conhecimentos maiores, mais profundos, como agora. Agora já pode saber um pouco mais, mas não é porque já pode saber um pouco mais que vai saber outras coisas que ainda não estão preparados para saber. Existem informações que são reveladas para o povo aqui da Terra e eles já entram em colapso, já entram em descrença, em escárnio, deboche, gargalhadas, e aquela situação existe. Isso mostra o nível evolutivo inferior da humanidade daqui, a ignorância e a cegueira espiritual da humanidade daqui, que ainda é muito grande. Mas também não devemos aceitar tudo o que vem, isso é verdade. Mas também não podemos usar esse dizer, não vou aceitar tudo que vem para não aceitar nada. Então perceba que tem que ter um equilíbrio. É claro que nós temos que usar sempre o crivo da razão, mas não podemos usar essa máxima para não aceitar nada de novo que vem. Porque muita gente usa essa máxima para não aceitar nenhuma informação nova. E fecha a mente, engessa a mente em conceitos antigos e já estão antiquados, retrógrados, e acabam alimentando uma visão retrógrada de espiritualidade. E ficam parados ali. E não avançam, emperram o progresso, ficam parados no tempo. Essas são características de espíritos menos adiantados. Porque mesmo com muita intelectualidade, muita leitura e muito conhecimento, não quer dizer que tem iluminação interior, não quer dizer que tem evolução espiritual. Às vezes a intelectualidade está linda, está muito alta, está maravilhosa a intelectualidade. Mas muita gente usa esses conhecimentos e a sua intelectualidade para diminuir outros. Diminuir. Para humilhar. E isso não vem do bem, não vem de Deus. Humilhar falando manso, usando os conhecimentos e a intelectualidade. Diminuir falando tranquilo, falando manso, usando a sua intelectualidade. Essas são características de espíritos menos adiantados, espíritos sem evolução, típico de habitantes de planetas primitivos ou de provas e expiações, como o planeta Terra. Típico de seres que habitam esse tipo de planeta que existe numa das regiões mais sombrias da Via Láctea. Sim, o planeta Terra está numa das regiões mais sombrias da Via Láctea. E quais são os atributos daqueles espíritos que estão muito mais ligados ao corpo emocional, ao perispírito? Qual é o jeito? Como é que é o jeito deles? Pois eu digo que o jeito que eu vou dizer agora não é de todos, porque tem muitos espíritos que têm o corpo astral ainda, mas o corpo astral já está muito mais sutilizado, muito mais etérico
do que outros seres humanos que têm o corpo astral mais denso, mais opaco, mais pesado. Lembrando que o corpo astral está sujeito à gravidade do planeta, mas o corpo mental não. Então existem espíritos que têm o corpo astral mais leve, mais rarefeito, mais sutil. Por quê? Porque eles evoluíram muito. Então, esses atributos do corpo emocional que eu vou dizer agora, esses espíritos praticamente já não têm mais. Eles já estão muito mais com os atributos daqueles que estão lá no corpo mental do que os que estão no corpo astral. Apesar deles ainda terem o corpo astral, mas eles já estão abandonando esse corpo astral. Pelo quê? Pela evolução. Por quê? Porque os atributos do corpo mental, daqueles que vivem em corpo mental, estão muito fortes nesses espíritos que ainda estão em corpo astral, mas o corpo astral deles já está quase se desintegrando pela evolução. Então, o que eu vou falar agora, os atributos daqueles espíritos que ainda vivem em corpo astral, é para aqueles que ainda têm um corpo astral mais denso, mais opaco, que ainda está distante daqueles que vivem já em corpo mental e também estão distantes daqueles que ainda têm corpo astral, mas o corpo astral deles já está muito sutil. Entenderam? Então vamos lá para o atributo daqueles que vivem em corpo astral. Aqueles que vivem em corpo astral, eles já têm muito mais orgulho, tem arrogância, tem ganância, tem vaidade, tem inveja, tem ciúme, avareza, muito egoísmo. Esses que estão muito mais ligados ao corpo astral, ao corpo emocional, eles precisam de coisas materiais para entender o espiritual. Eles precisam de muletas psíquicas para fazer algo espiritual. São espíritos, seja encarnado ou desencarnado, esses que estão muito mais ligados ao corpo emocional, são espíritos que se magoam com muita facilidade. Qualquer coisinha fica magoado, fica entristecido. Aquela pessoa que você tem que medir a palavra no que vai falar. Você não pode falar muito alto, você tem que pensar 1000 vezes no que você vai falar, porque você vai estar falando algo normal, mas para aquela pessoa ela vai ficar magoada. Então você tem que pisar em ovos para conversar com aquela pessoa. Essas pessoas que são desse jeito são pessoas extremamente emocionais que ainda estão muito distantes do corpo mental superior, dos atributos do corpo mental superior. São pessoas muito voltadas ao corpo astral, extremamente emocionais. Pessoas impulsivas, são extremamente emocionais. As pessoas, os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, que está muito ligado ao corpo emocional, ao corpo astral, são pessoas muito ligadas à religião, seja ela qual for. São muito religiosos e muitos acham que não são, mas ainda são sim muito religiosos sem saber que são, sem perceber que são. São pessoas que alimentam muitas crenças limitantes. São pessoas que têm uma visão muito estreita de espiritualidade, mesmo com muita leitura, mesmo com muito estudo. São pessoas que não conseguem alcançar o espiritual de uma forma mais ampla, porque são pessoas que têm um nível evolutivo inferior. Por mais que elas estudem, por mais que elas leiam livros espirituais, ela pode ler toda a doutrina espírita, todos os livros da doutrina espírita, por exemplo, ou livros psicografados, mesmo ela lendo, ela não consegue alcançar aquilo em toda a sua amplitude. Porque mesmo lendo muito, elas não conseguem alcançar, Pedro, por causa do nível evolutivo deles muito baixo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, se nós pegássemos o livro dos espíritos e o livro dos médiuns e levássemos esses livros lá para a época de Jesus, para aquelas pessoas estudarem, o que vocês acham que ia acontecer?
eles não iam alcançar aquele conhecimento. Eles iam ler, estudar, e eles não iam conseguir expandir a consciência, não iam conseguir enxergar, entender em toda a magnitude o que está escrito dentro do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Eles não estavam prontos nem preparados. Isso acontece muito nos dias de hoje. Porque hoje nós temos esses conhecimentos, temos esses livros e existem, por exemplo, muitos espíritas que estudam tudo de Kardec, mas não conseguem expandir a consciência. Tem todo aquele conhecimento na cabeça, tem uma intelectualidade linda, maravilhosa, falam bem, mas não conseguem expandir, não conseguem alcançar de uma forma ampla tudo que está escrito ali dentro. Eu vejo isso o tempo inteiro e eu falo, Deus, como não pode entender? E os espíritos falam, meu filho, é o nível evolutivo dessas pessoas. Não são todos, mas são muitos. É um nível evolutivo muito baixo. Mas a espiritualidade permite, proporciona para que essas pessoas tenham esse tipo de estudo, para que elas possam já ir caminhando aos poucos, mas vão precisar ainda de muitas vidas para entender de uma forma mais ampla todo esse conhecimento. Mas já está começando, já é um início. Já é um início. E isso leva tempo. E o que nós temos que fazer com essas pessoas? Nós temos que ter paciência com essas pessoas, porque isso não é numa vida só. Dependendo da evolução daquele ser, daquela pessoa, daquele espírito encarnado ou desencarnado, ainda vai demorar muitas vidas para que ele possa expandir mais, abrir mais a mente. Então, aqueles que estão muito ligados ao corpo emocional são aquelas pessoas que têm muito partidarismo político e religioso, muito partidarismo. São aquelas pessoas que são muito sectaristas, fundamentalistas, preconceituosas. São aquelas pessoas que são fanáticas religiosas, intolerantes, que têm uma tendência muito grande a perseguir todos aqueles que pensam diferente dele. Eles ficam querendo organizar debates para tentar a qualquer custo desmascarar o outro que pensa de uma forma diferente, que tem uma visão diferente das coisas. Então, são pessoas muito sectaristas, fundamentalistas, pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm evolução espiritual para expandir aquele conhecimento. Então são pessoas que querem organizar debates com relação àqueles que eles não acreditam, que eles não aceitam, que pensam diferente deles. Tudo isso são características de espíritos menos adiantados. Quer organizar o debate porque ele quer a qualquer custo desmascarar o outro que pensa diferente. Por isso o outro geralmente é muito mais evoluído, tem uma visão muito mais expandida das coisas, não perde tempo aceitando esse tipo de debate com gente fanática, intolerante, sectarista, fundamentalista, gente muito fanática, muito intolerante. Essas pessoas mais evoluídas não aceitam esse tipo de debate e nem vão aceitar. Eu, por exemplo, eu não aceito esse tipo de debate. Porque é perda de tempo. Aquela pessoa que pensa daquele jeito está com a mente engessada de uma forma muito forte. Ela não vai aceitar nada do que nós falemos. Mesmo que a gente fale de uma forma muito detalhada, de uma forma profunda, não adianta, não vai aceitar. É aquele religioso muito fanático, muito intolerante. Na verdade, ele não quer acreditar naquilo, ele já não acredita. Ele quer é desmascarar, usando a doutrina dele. Usando aquilo que ele já estudou há 30, 40, 50 anos, durante muitos anos, falando mansinho, tomando uma postura educada, dizendo que é uma conversa fraterna, que todos nós somos irmãos, que é só um debate, que é só uma conversa, que é só uma troca de ideias, mas na verdade não é nada disso. É uma guerra. É uma luta de um irmão contra outro. Essas são eu chamo de uma exagerada perda de tempo. Eu chamo de características de seres humanos que têm o cérebro de um protozoário. É uma perda de tempo muito grande. Espíritos evoluídos não perdem tempo com esse tipo de irmão que ainda estão muito atrasado na evolução.
Por isso que um espírito com corpo mental superior não vai ensinar muitas coisas para aqueles que ainda estão no corpo astral e muito densos, porque não vão entender o que eles estão falando. Nesse debate iria acontecer isso. O irmão que é mais evoluído, que tem uma visão mais expandida, tem mais expansão de consciência, uma visão universal das coisas, vai falar, e o outro irmão, mesmo com toda a doutrina dele, com 30, 40, 50 anos de estudo, não vai entender o que o irmão, que tem a mente mais expandida e é mais evoluído, fala. É perda de tempo. São pessoas inferiores na evolução, mesmo com toda a doutrina, mesmo com todas as décadas de estudo. São espíritos menos adiantados. E aí Deus proporciona esse tipo de explicação para que eles entendam, usando a boca de alguém que tem um pouco de comunhão com Ele. E geralmente eles aceitam esse tipo de resposta com muita fúria, mas com a ilusão de mansuetude. Exemplo, todos os livros espirituais que foram trazidos até hoje são maravilhosos. Psicografias, toda a doutrina de Kardec são maravilhosos, são todos de Deus. Mas ainda é uma parcela muito diminuta do que verdadeiramente existe no universo infinito, no espiritual. Ainda é muito pouco em relação a tudo o que há no universo. Percebam que quando vem um conhecimento novo do universo para um planeta como esse aqui, como o planeta Terra, muitos religiosos, seja espírita ou de outra religião, muitos, não todos, mas muitos, ficam furiosos com aquele conhecimento novo que está sendo trazido. Muitos querem modificar esse conhecimento, querem fazer uma revisão de acordo com a doutrina deles, de acordo com a forma deles de pensar e com o campo de visão deles muito estreito. Mas eles acham que não, eles acham que eles estão certos. E aí eles acabam se tornando, sem perceber, instrumentos das trevas para embarrear tudo que vem de novo do universo. E aí a humanidade não cresce, não evolui, e não adquire conhecimentos novos e fica parado sempre nisso aqui que vocês estão vendo. Não cresce. Acabam se tornando instrumentos das trevas. Mesmo sendo pessoas honestas, mesmo sendo pessoas que não cometem nenhum crime, mesmo sendo pessoas, vamos dizer assim, boas, mas acabam sendo instrumentos das trevas. Para embarrear todo o conhecimento. Instrumento das trevas, porque se eles são boas pessoas, são pessoas legais? Sim, são pessoas legais, muitos deles. Mas ainda estão o quê? Muitos arrogantes, orgulhosos, sectaristas, fanáticos, intolerantes. Isso já abre uma brecha gigantesca para a entrada das trevas. Mesmo sendo pessoas honestas que pagam suas contas, pessoas que diz que têm ficha limpa. Tem ficha limpa, mas é um instrumento e tanto das trevas, sem perceber que está sendo. E quando a gente fala, não aceita. Porque são pessoas que estão fascinadas. Lembra que aquele que está fascinado não aceita que está sendo enganado. O espírito fascinador vai fazer o seu fascinado se afastar daquele que enxerga claro. Ou o espírito fascinador vai fazer com que o seu fascinado tente lutar contra aquele que está enxergando claro e tente desmascará-lo e desacreditá-lo a qualquer custo. Isso é uma inspiração do espírito fascinador com o seu fascinado encarnado. Já que ele não tem como afastar, o espírito fascinador o intui, o inspira a caluniar, difamar todos aqueles que estão trazendo os conhecimentos novos que ele não aceita. Ou seja, esses irmãos fanáticos, intolerantes, sectaristas, que têm ficha limpa, que são pessoas boas que pagam suas contas e não cometem nenhum crime, vamos dizer assim, são os instrumentos e tanto na mão desses espíritos das trevas.
para impedir tudo aquilo que vem de novo. São espíritos, como eu disse, que estão muito mais ligados ao corpo emocional, ao corpo astral. São espíritos menos adiantados, muito inferiores na evolução. Mas aqui na Terra é isso, se misturam os menos evoluídos com os mais evoluídos. Os mais evoluídos aprendem com os menos evoluídos, sim, e os menos, porque tem que ter muita paciência, aprende muito a ter paciência, por exemplo, o haja paciência, e os menos evoluídos ouvem dos espíritos mais evoluídos tudo aquilo que eles precisam ouvir, as verdades que eles precisam ouvir para evoluir. E se eles responderem com fúria, quer dizer que deu muito certo. Incomodou porque aquilo dentro daquela pessoa tem que mudar. E aquilo já pode estar daquele jeito há muitos séculos ou milênios. Ele já pode trazer aquilo já de outro planeta que ele veio. De um planeta que é dominado por uma religião totalmente sectária, totalmente fundamentalista, totalmente rígida, radical. Às vezes essas pessoas vieram desses planetas, que lá existia uma religião em todo o planeta que era extremamente radical. Aí elas saem de lá e são levadas à reencarnação aqui na Terra. Eles não lembram, eles estão no esquecimento, mas todo o jeito deles de ser aflora, e eles transferem isso para a religião a qual eles escolherem. Seja evangélico, seja espírita, seja umbanda, eles vão ficar igualzinho o comportamento deles lá no outro planeta onde alimentavam uma religião radical, ou seja, eles vão ficar radicais aqui. Intolerantes, sectaristas, fundamentalistas, perseguidores daqueles irmãos de fé que pensam diferente deles. Ou seja, estão muito mais ligados ao corpo emocional, ou seja, espíritos inferiores na evolução, muito menos adiantados, mesmo com todas as doutrinas na cabeça, falando manso, falando lindo, com uma intelectualidade maravilhosa, mas tem uma evolução baixíssima. É assim, gente. Esse é o jogo da evolução. É o jogo da evolução. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz com que o universo se movimente, todos evoluam. E nós temos que entender como funciona. Querem a fórmula para não ser criticado por ninguém, principalmente por essas pessoas que são fanáticas, intolerantes, sectaristas? Quer a fórmula para não ser criticado? Não faça nada. Não fale nada. Não seja ninguém. Não apareça. Não externe a sua opinião. Fique escondido. Não fale nada. Não faça nada. Aí você não será criticado. Não traga nada de diferente do que as outras pessoas pensam. Não traga nada diferente. Fale tudo do jeito que eles gostam. Não traga nada de diferente. Não fique em evidência. De jeito nenhum. Aí você não é criticado. Porque a crítica negativa, ela é característica de espíritos atrasados e menos adiantados. O julgamento, seja aquele direto mesmo, no deboche, no escárnio, e aquele julgamento na fala mansa, usando a intelectualidade, dizendo, nós somos todos irmãos, nós somos fraternos, só estou externando a minha opinião, mas na verdade é um julgamento. Tudo isso, seja o direto ou desse jeito, são características de espíritos exageradamente atrasados na evolução que vivem em planetas numa das regiões mais sombrias da Via Láctea. É isso, é a realidade da humanidade daqui. Essa é a verdade. E não é para doer, é a verdade. É a verdade. Quer não ter inimigos? Não fale a verdade. Fale mentira. Fala tudo que as pessoas querem ouvir. Aí você não vai ter inimigo.
Quer inimigos? Fale a verdade em tudo. Lembra do filme O Mentiroso, do Jim Carrey? Lembra quando ele não conseguia mais mentir e que ele começou a falar a verdade, o que aconteceu? O caos que aconteceu? Então, quer ficar bem com todo mundo? Fala mentira, fala tudo que eles querem ouvir. Quer arrumar um monte de inimigo? É só falar a verdade. Então, nós podemos dizer que algumas coisas que nós citamos aqui, como o fanatismo, o sectarismo, a arrogância, o orgulho, isso são doenças do espírito. São doenças do espírito. Existem as doenças do corpo mental. Todos nós temos um corpo mental. Quais são as doenças do corpo mental? Quais são as doenças do espírito? As doenças do corpo mental, o que é considerado doença do espírito, é o quê? Orgulho, arrogância, ciúme, inveja, ódio, avareza, fanatismo religioso, intolerância religiosa, partidarismos políticos e religiosos para aquela pessoa que é partidarista. Tudo isso é doença do corpo mental. Intolerância religiosa, dificuldade de perdoar, dificuldade de amar ao próximo, não consegue amar ao próximo, isso é doença do corpo mental. Lágrimas reprimidas, doença do corpo mental. Dependência emocional, necessidade exagerada de falar sobre si mesmo, necessidade exagerada de se expressar, é doença do espírito. A dificuldade de autoexpressão, dificuldade de externar para as pessoas os seus pensamentos, suas necessidades, suas emoções, suas vontades, são doenças do corpo mental. Pessoas que têm problema de dicção, você não consegue falar de forma inteligível, de uma forma que possam entender, denota doença do corpo mental. Amor possessivo é doença do corpo mental. Ciúme obsessivo é doença do corpo mental. Tudo isso é doença do corpo mental. Quando as doenças do corpo mental duram por muito tempo, muitos anos, ocorre um rebaixamento do padrão vibratório do corpo mental. E começa a atingir o corpo físico, começa a fazer mal a algumas partes do corpo físico, começa a dar algumas doenças, algumas coisas no corpo físico. Por exemplo, começa a dar problema na garganta, no pescoço, na traqueia, na laringe, na faringe, nas cordas vocais, na boca, na gengiva, nas articulações temporomandibular, na glândula tireoide e paratireoide, nas vértebras da coluna cervical e outros. Até o cabelo pode cair, você pode começar também a ficar careca,
Começa a ficar ralo o seu cabelo, você começa a ficar careca, de repente pode ser porque você abriga dentro de você um fanatismo religioso que já dura milênios, que já traz até de outros mundos. Aí na encarnação atual você está tão fanático religioso, tão intolerante, que você está ficando careca. Sim, pode atingir. Porque você pode ser que você já esteja entrando num momento de loucura religiosa, loucura fanática, loucura da intolerância. Você já está um louco ou uma louca de tanta intolerância e tanto fanatismo. Já virou uma doença, virou uma obsessão e uma porta gigantesca para a entrada de espíritos inferiores na sua mente. Discernir contra os espíritos. Evoque uma pedra e ela responderá. Nem todos os seus pensamentos são seus. O espírito não entra dentro de você, mas ele acopla perispírito com perispírito, campo áurico com campo áurico. Ele intui, ele inspira. Fora os artefatos tecnológicos que eu não vou falar agora, para induzir você a fazer tudo o que eles querem. Você pode se tornar um instrumento e tanto das trevas, sem perceber. Porque eles são sorrateiros, você não percebe. Você pode estar fascinado por causa de intolerância e fanatismo religioso. Mas você não vai aceitar se alguém falar, porque lembra, o fascinado não aceita que está sendo enganado. O espírito fascinador o inspira a se afastar e não aceitar nada de que quem enxerga claro fale. O espírito fascinador fala de Deus, fala de Jesus. Ele é profundamente hipócrita, destro e ardiloso. O espírito fascinador pode fazer até mesmo você perder as estribeiras e virar um louco religioso, perseguidor de outros que pensam diferente de você e não parar com isso. Ou seja, ele pode começar a fazer você fazer coisas perigosas. Muito perigosas. Ele coloca uma ilusão na sua cabeça. Que ilusão? Muitas ilusões. A ilusão, por exemplo, de que só a sua forma de pensar é a correta. A ilusão de que só a sua forma de ver as coisas é a certa. Isso é arrogância, isso é um orgulho, uma arrogância muito grande, achar que só a sua forma de pensar é a correta. Como se você fosse o rei do universo. Ou seja, você virou Deus. Só a sua forma de pensar é a correta. Só a sua forma de pensar é a certa. Essas são características de muitos religiosos, fanáticos e intolerantes. Tem muitos espíritas assim, tem muitos evangélicos assim, tem espíritas assim, tem muitos umbandistas assim, tem muitos espíritas assim, tem muitos maometanos assim, tem muitos espíritas assim, tem muitos católicos assim, tem muitos espíritas assim também. E aí Deus manda alguém para curar esses espíritas, curar esses evangélicos, curar esses espíritas, curar esses católicos, curar esses espíritas, curar esses umbandistas, curar esses espíritas, curar esses maometanos, curar esses espíritas. Alguém que não tem papa na língua. Alguém que fala a verdade. Mas fala a verdade. Então vai ser odiado. Vai ser odiado pelos espíritos das trevas encarnados e desencarnados. E aí os espíritos das trevas desencarnados, por exemplo, vão intuir pessoas, vão aparecer para essas pessoas como um mentor espiritual e vão dizer para essas pessoas que elas têm uma obra com essa pessoa que está falando a verdade. E vai dizer que ela tem que abandonar tudo, que ela tem que arrumar todas as suas roupas e ir atrás daquela pessoa. Ela sai lá de Manaus e vem para o Rio de Janeiro, de mala e cuia, dizendo que tem obra com alguém. Ou então ela sai do Acre,
ou então sair de Brasília. Tem uns que fazem até mesmo um caminhão de mudança e aparece na porta da tua casa com um caminhão de mudança, dizendo que a espiritualidade disse para ela que tem uma obra com alguém. Ou seja, discernimento zero e já chegou no cúmulo da loucura. Sim, isso existe. Pode aparecer até mesmo uma mulher ou um homem dizendo que está apaixonado ou apaixonada por um missionário ou por uma missionária e que tem obra com ele. E aparecer na porta da sua casa, de maluco, inspirado por espíritos perversos, por espíritos trevosos. Isso é fascinação pura. Isso é obsessão pura. É um ou vários espíritos falando na cabeça daquela pessoa tudo que ela tem que fazer. E ela faz, sem discernimento nenhum. Quem é que manda nas suas decisões e na sua cabeça? É você ou são esses espíritos? Então percebam que existem muitas doenças do espírito, muitas doenças do corpo mental, e essa humanidade aqui está cheia. Está cheia. Pessoas que têm tendência a denegrir a imagem dos outros, a caluniar os outros, difamar os outros. Tudo isso são características de pessoas doentes do espírito. Pessoas que têm a característica de distorcer tudo que o outro fala de forma maldosa para tentar prejudicá-lo. São características de pessoas que têm muita doença do espírito, doença do corpo mental. Cuidado com a clarividência. Você tem clarividência? Você sabe o que é clarividência? Alguns dizem que é mediunidade, outros dizem que é paranormalidade. Não importa. Você tem clarividência? A clarividência não quer dizer que você vai ver um espírito na sua frente ou o plano espiritual materializado, como se fosse alguém encarnado. Isso existe, mas é uma quantidade diminuta de pessoas que tem. A clarividência, você pode ver um espírito ou vários espíritos na sua tela mental, na sua mente. Ou às vezes você não tem clarividência, mas você tem a imaginação muito fértil. Aí você diz que está vendo um espírito, está vendo outro espírito, está vendo isso, está vendo aquilo, está vendo um portal, mas não está vendo nada. É coisa da sua imaginação. Você tem uma imaginação fértil. Isso também existe. Não tem clarividência, mas tem uma imaginação muito fértil. A clarividência, agora vamos falar aqueles que têm a clarividência. Uns têm ela mais forte, outros têm ela mais fraco. Existem níveis de clarividência. Uns veem mais forte, outros veem mais fraco. Tem uma clarividência mais fraquinha. E aí pode ver um espírito na tela mental, pode ver um portal, pode ver o plano espiritual. Clarividência, pode ver o futuro. Ah, estou vendo o futuro. Cuidado. Discernir quanto aos espíritos. Nem todo espírito que você está vendo pela sua clarividência quer dizer que é aquele espírito, porque tem espíritos muito perversos e ardilosos que conseguem transfigurar a forma deles, ou seja, eles são de um jeito e se mostra para você de outro, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, para te enganar. Ou às vezes nem é um espírito, às vezes é um cascão astral. Sabe o que é um cascão astral? É um ser que não tem vida, feito de matéria astral por um espírito perverso, que está sendo teleguiado, guiado. Ele tem o formato do espírito que você quer para te instruir, te inspirar para você fazer um monte de besteira. Muitos desses cascões astrais podem levar um organismo vivo no crânio, como um ovoide que foi hipnotizado e trabalhado para enganar, ou não. Pode ter um artefato tecnológico nele para guiá-lo, como se fosse um robô, para te enganar, médium. A clarividência é a mediunidade mais fácil de ser enganada, porque existem espíritos perversos que têm um alto poder hipnótico que enganam.
usando a sua clarividência contra você mesmo, para te prejudicar, para que você siga direções e instruções de espíritos que não são verdadeiramente aqueles que você está vendo pela sua clarividência. Sabiam disso? E os seus mentores espirituais podem permitir para que você adquira discernimento, para que você evolua, cresça, para que você amadureça na sua mediunidade. Como é que eu faço então para não ser enganado por esses espíritos? Faça uma reforma íntima profunda, sem religião. O seu nível ético e moral você joga lá em cima. E aí, se você tiver um nível ético e moral muito alto, você não vai seguir direções erradas, porque o seu nível ético e moral é muito alto. Alimenta o seu espírito dos atributos do corpo mental, como amor, tolerância, compreensão, altruísmo, paciência, equilíbrio, mansuetude. Fora a ética e a moral também, joga lá em cima. Aí vai ficar muito difícil de espíritos perversos te enganar, por causa do seu nível ético e moral que é muito alto. Mas a pergunta é, você vai fazer isso? Você sabe fazer isso? Ou você vai começar a fazer e vai achar que está pronto e na verdade não está? Nem sempre está na hora de você ler livros avançados. Às vezes está na hora de ler, sabe o quê? Muito forte. O Evangelho do Cristo. Às vezes você está lendo muitos livros avançados, de um conteúdo muito avançado, muito bom, mas você esqueceu do Evangelho. Você primeiro tem que se blindar, para depois você ler os livros avançados. Vai se blindar como? Com o Evangelho. Sem religião. Se blinda com o Evangelho, para depois ler os outros livros mais avançados. Senão você pode se tornar uma presa fácil de espíritos perversos. Principalmente se você tem uma mediunidade muito aflorada, como por exemplo a da clarividência. Você tem uma clarividência aflorada. Não está blindado ou blindada. Não está blindado com o Evangelho. Não está blindado com os atributos do corpo mental superior. Está cheio de paixões. Está muito mais ligado ao corpo emocional do que ao corpo mental superior. Tem clarividência potente e você já vai direto para a leitura de livros avançados? Ih, cuidado! Ficou perigoso. Você pode se tornar um instrumento e tanto nas mãos das trevas. Usando a sua expansão de consciência, o seu conhecimento desses livros avançados contra você mesmo e contra os outros, os quais você vai influenciar, porque você não se blindou primeiro. Você precisa se blindar do Evangelho primeiro. Ou seja, você tem que colocar coisas boas no seu coração para depois você ir para um conhecimento mais avançado. E enquanto você estiver em treinamento ainda, em blindagem, ou seja, aprendendo o Evangelho e colocando as coisas boas dentro de você, a sua clarividência não vai parar, ela vai estar ali. Então você não vai seguir tudo que os espíritos mandam para você, mesmo que seja o seu mentor de verdade. Questione-o. Negue muitas coisas que ele mande você fazer, mesmo sendo o seu mentor de luz, porque o seu mentor de luz pode te dar direções erradas de propósito, só para ver se você vai seguir. Ele vai fazer isso. E se você negá-lo, se você disser para ele que você não vai fazer, ele não vai ficar triste não, muito pelo contrário, ele vai ficar muito feliz com você, porque ele vai perceber que você está amadurecendo, que você está crescendo. Ame ao próximo como a ti mesmo e ao teu Deus sobre todas as coisas. Essa é a fórmula. Não preciso falar mais nada. Sabe fazer essa fórmula? Se você souber, beleza. Discernir quanto aos espíritos, evoque uma pedra e ela responderá. Se você tem uma clarividência potente, você vai ver muita coisa. E a maioria dos espíritos que estão soltos aqui no planeta Terra, os espíritos desencarnados, não são bonzinhos. O plano astral que está ligado aqui à crosta terrestre e o plano astral que está próximo à crosta, os espíritos que habitam esses planos
São espíritos de categoria inferior. São espíritos de evolução baixa e muitos deles são mestres em enganar. Muitos deles já estão estudando há muito tempo em enganar. Eles podem se fazer passar por um Exu, por uma pombagira, por um preto velho. Ele pode falar igualzinho o teu preto velho, tu vai achar que é ele. Ele pode até mesmo camuflar as suas vibrações para você achar que é o teu preto velho, que é o teu extraterrestre que te orienta, para você achar que é a tua pombagira, que é o teu caboclo, que é o teu benfeitor espiritual, o teu mentor, um arcanjo, seja lá quem for. E a espiritualidade está deixando para que você adquire discernimento. Joga o teu nível ético e moral lá em cima e alimenta o teu coração de todas as virtudes do espírito. Aí ninguém vai te enganar. Mas você tem isso? A espiritualidade já deixou várias vezes espíritos me enganar. Não causou danos grandes, porque eles não permitiram, mas danos pequenininhos, mas deixaram eu ser enganado para eu adquirir amadurecimento, para eu amadurecer e não sair seguindo tudo que espírito fala, tudo que espírito manda você fazer. É treino. A espiritualidade faz isso com todos os médiuns. Todos. Eu volto a repetir. Agora, neste momento, em julho de 2026, este trabalho espiritual aqui integra as seguintes pessoas: Pedro Augusto, Michele Trindade, Jaciane, Elma e Vitória. 5 pessoas. No momento, a direção da espiritualidade somos nós 5. No futuro, o futuro a Deus pertence, só Deus sabe. No futuro, pode ter mais 10, mais 15, mais 20, mais 30 médiuns. Ou pode ter só 3 médiuns, ou 2 médiuns, ou 1 médium. Mas agora, julho de 2026, são 5. E por enquanto, não tem direção nenhuma da espiritualidade para entrar nenhum médium novo aqui no grupo. Então, a direção da espiritualidade é: se aparecer algum retardado mental ou alguma retardada mental que já ouviu isso trilhões de vezes, porque isso já foi repetido em vídeos várias vezes, dizendo que a espiritualidade mandou vir até nós e aparecer de mala e cuia na porta da nossa casa, dizendo que tem missão comigo, porque não é com a Michele, nem com a Jace, nem com a Elma, nem com a Vitória, não. É comigo, porque quem os espíritos das trevas querem destruir usando as pessoas sou eu, porque eu sou o alvo, eu sou o pilar do trabalho. Sim, sou eu, o pilar. Então eles querem destruir o pilar, que destruindo o pilar destrói todos os outros. Então, se algum retardado mental, alguma retardada mental que não tem discernimento nenhum, tem mediunidade, mas não tem discernimento, não tem estudo, não tem conhecimento, mas é um retardado médium ou uma retardada médium, se aparecer de repente um retardado médium ou uma retardada médium na porta da nossa casa, descobrir o nosso endereço, descobrir o endereço da minha mãe, o meu endereço, ou o endereço de qualquer uma das médiuns, de mala e cuia, dizendo como um retardado mental, vestido uma cara de palhaço, porque é um palhaço ou uma palhaça, de mala e cuia na porta da nossa casa, dizendo que tem missão comigo, nós não vamos nem aparecer na porta, vai voltar. Vai voltar. Se aparecer de caminhão de mudança,
como já apareceu, de caminhão de mudança. Vocês acreditam nisso? Teve gente que já apareceu com caminhão de mudança na porta da nossa casa, dizendo que tinha missão comigo. Olha o desespero desses espíritos das trevas. O trabalho deve estar dando muito certo. Para estar usando as pessoas para fazer esse tipo de retardadice, de loucura, é porque o trabalho está incomodando bastante as trevas. Se aparecer de caminhão de mudança, com papagaio, cachorro, gato, pai, mãe, 10 filhos e toda a mudança, dali mesmo vai voltar. Nós não vamos nem aparecer. Acho que agora eu falei num português claríssimo. Não falei? Num português claríssimo. Se tiver que entrar algum médium neste trabalho, a espiritualidade vai nos dizer, ela vai nos mostrar. Porque a espiritualidade não trabalha desse jeito. Deus não é Deus de confusão. Deus trabalha com ordem e decência. Eu acho que agora, depois desse aviso, eu já desfiz toda a obsessão e todos os códigos negativos que os trevosos fizeram em muita gente por aí, né? Em muitos retardados médios e retardadas médiums. Tiramos a obsessão? Porque esse vídeo ele é emanado numa frequência para desintegrar todos os aparelhos parasitas que foram colocados no perispírito, no cérebro perispiritual, todos os chips para fazer isso, toda a hipnose, toda a fascinação. Esse vídeo é para isso, ele vai numa frequência para tirar todas essas obsessões. Falamos no português claríssimo, não falamos? Acho que falamos, né? Alá João Batista? Discernir quanto aos espíritos. Evoque uma pedra e ela responderá. Deus, eu sou um médium retardado. Eu quero falar com Jesus agora. Sabe o que vai acontecer? Ou vai aparecer um mago negro, ou um quiumba, ou um feiticeiro das sombras, seja o espírito trevoso que for. Opa, achei um médium retardado, vou usá-lo para destruir uma obra de luz. Achei uma médium retardada mental, vou vou usá-la para destruir uma obra de luz. Aí o mago negro vai transfigurar a sua forma, vai aparecer para você naquele que você evocou, aquele que você quer, ou aquele que você acha que é o seu mentor, e vai dizer, sim, você tem uma obra com Pedro, arrume todas as suas malas, abandone tudo, largue seus 10 filhos, largue seu marido, largue sua vida, ou então largue a sua mulher, largue a sua vida, você é homem ou você é mulher, e vá para a casa dele agora, nem avise, já apareça lá, porque ele já sabe de tudo. Haja paciência. Haja uma grande paciência. Sabe, tem muito religioso aí que não gosta desse jeito de falar. Se eu falasse desse jeito em determinadas casas por aí, muitos iam falar assim, Pedro, não fala desse jeito não, Pedro, fala mais mansinho. Não, eu não sou religioso. Então eu não vou falar de forma religiosa, nem sempre eu vou falar mansinho. Eu não sou religioso, eu já passei dessa fase. Quem gosta de falar desse jeito são religiosos. Aquelas pessoas que ainda estão muito espíritas, sabe? Muito espírita, muito católico, muito evangélico. Aí fala assim, eu não. Respeito todos eles, mas eu já passei dessa fase. Então, com algumas pessoas, alguns médiuns retardados ou alguns médiuns ou algumas médiuns retardadas, tem que falar desse jeito, senão a retardadice não sai, senão a mongolice não sai, senão a boçalização não sai. Já que você não estuda, você não tem discernimento, presta atenção nos meus vídeos, no que eu falo, que aqui está sendo falado coisas de alguém que estuda, alguém que come livro.
Porque não existe missionário que não se prepara, que não estuda. Não existe isso. Deus capacita, sabe como? Botando os livros na minha frente. Ele não pega o livro e bota na minha cabeça, não. Ele pega o livro, bota na minha frente e manda eu estudar. É assim que Deus capacita. Não é colocando por osmose o livro na minha cabeça, não. Ah, mas seu espírito tem bagagem, Pedro. Tem, mas eu estou no esquecimento. Eu preciso ler, preciso estudar para lembrar, para vir coisas na minha cabeça. Precisa estudar. Não existe um orador espírita, um bandista, seja da religião que for, universalista, sem estudo. Não existe. Acho que eu fui bem claríssimo. Eu fui grosso? Eu falei da forma que tinha que ser falado. Acho que eu fui bem claríssimo, né? Fui bem claríssimo. Quando você está encarnado, as suas faculdades parapsíquicas diminuem de 1 milhão para 1. Quando você está desencarnado, as suas faculdades parapsíquicas aumentam de 1 para 1 milhão. Ou seja, se você está encarnado e suas faculdades parapsíquicas diminuíram de 1 milhão para 1, já tenha certeza, todos nós que estamos encarnados somos verdadeiros idiotas e topeiras. Cegos, surdos, mudos, sem tato. Todos nós. Eu, vocês, todos nós. Ou seja, então você já fica na cabeça, estou encarnado, estou retardado. Tá? Estou encarnado, estou retardado. Então, se você está retardado, a única forma de você se livrar dessa retardadice é estudando que nem um maluco. Porque você está retardado, porque está encarnado, você não está vendo o espiritual, não está ouvindo. Então tenha na cabeça, estou encarnado, estou retardado. Por isso tem um monte de religioso aí brigando um com o outro, que o outro pensa diferente, porque ninguém está enxergando nada. A verdade é uma só. A brigalhada tá porque ninguém está enxergando droga nenhuma. Ah, você é médium? Médium? Ué, você acha que médium vê tudo? Médium vê uma parcela diminuta, mesmo uma mediunidade extremamente ostensiva. Não vê nada. Eu convoco agora qualquer médium famoso aí, famosíssimo. Enxerga meu espírito. Mas é para enxergar meu espírito, não é a imagem que trevosos estão botando na sua cabeça, não. É para você enxergar o meu espírito mesmo, como ele é. Eu quero que você enxergue agora, você que psicografa livro, você que incorpora espírito aí no YouTube, na internet, o seu centro fica lotado, enxerga o meu espírito agora. Duvido. Só se Deus te permitir que você veja. Médium vê muito pouco. Muito pouco. Todos os médios. Até o Chico Xavier. Vocês acham que o Chico Xavier via muito? Sim, ele via mais do que outros médios, mas não quer dizer que ele está vendo tudo. Tá? Médium vê pouco. Não tem como tirar uma conclusão de toda a esfera extrafísica com mediunidade. Não tem como. Dá pra ver bastante coisa assim, se a espiritualidade abrir e tal, mas mesmo assim ainda é pouco. Nós só vamos ver depois que desencarnarmos. E mesmo depois de desencarnado, nós podemos continuar sem ver. Porque tem muita gente que desencarna, que está tão materializada, tão materialista, que mesmo desencarnada não enxerga os benfeitores espirituais, porque eles estão mais sutis, eles são mais evoluídos, estão mais rarefeitos. Então muita gente desencarnada não enxerga os espíritos. Se desencarnado não enxerga, imagine encarnado, pô. Eu acabei de dizer que quem vive em corpo mental vê muito mais. Muitos desencarnados, mesmo evoluídos, não enxergam tudo que aqueles que vivem em corpo mental enxergam. Então, se eles não enxergam, imagine a gente aqui que está encarnado, pô. Tá achando que só porque tu é médium tu tá vendo tudo? Tu não tá vendo tudo não, cara. Tu tá vendo é muito pouco. Tanto é que você vê na internet um monte de médium retardado dizendo que é impossível canalizar Jesus. Dizendo que é impossível de canalizar Arcanjo Miguel. São todos médiuns retardados. Tá vendo pouco. Todos os médiuns veem pouco. Esse é o português claro, é a verdade.
Por isso que eu sou cheio de inimigos. No plano físico e extrafísico. É claro, eu tinha que ficar cheio de inimigos, porque eu falo a verdade. Não podia ser diferente aqui na Terra. Eu não tenho inimigo nenhum, os outros aqui querem ser meu inimigo, eu não sou inimigo de ninguém. Porque a humanidade daqui é infantil, a humanidade daqui é criança, é muito infantil. Isso está nos livros psicografados. E esse infantil são todos, menos aqueles que são verdadeiramente missionários, aqueles que são verdadeiramente evoluídos, aqueles que são mesmo um comandante extraterrestre, um arcturiano, um siriano, aqueles que são evoluidíssimos mesmo, que encarnam aqui para tentar ajudar essa humanidade a evoluir. Tirando esses, o resto, esses que são a minoria, o resto é tudo infantil. São crianças espirituais. Sim, são crianças, está nos livros. Quem ficou magoado com isso é um retardado médium que não estuda, que não lê livro. Porque o brasileiro, principalmente, ele não gosta de estudar. Não gosta. Adquira conhecimento e você pode adquirir poder. E se você adquirir esse poder, você vai usar esse poder ou para o bem ou para o mal, dependendo do seu nível ético ou moral. Adquira conhecimento que você sai da ignorância, ninguém mais te passa para trás, ninguém mais te engana, cara. É através do estudo, o estudo é a maior riqueza que tem. Se eu fosse pedir para Deus agora alguma coisa, eu não ia pedir riqueza material, não. Eu ia pedir para Deus, sabe o quê? Uma sabedoria estrondosa. Eu ia pedir para Deus conhecimentos espirituais extremamente profundos. Eu ia pedir a Ele, principalmente, para eu entender a mente dele completamente. Eu entendendo a mente de Deus completamente, o resto é tudo detalhe. Se eu entender a mente de Deus completamente, eu consigo o carro que eu quiser, a mansão que eu quiser, trilhões de dólares, quatrilhões, zilhões de dólares, eu consigo o planeta Terra inteiro. Se eu entender a mente de Deus, eu consigo o universo inteiro para mim, pô! Eu vou pedir ouro, vou pedir prata? Eu não. Eu vou pedir para entender a mente dele 100%. Se eu entender a mente dele 100%, eu tenho tudo. Só que aí vai depender do meu nível ético e moral se eu vou usar isso para o bem ou para o mal, ou para o progresso ou não. Está encarnado. As faculdades parapsíquicas diminuem de 1 milhão para 1. Quando você está encarnado, você tem um corpo físico, duplo etérico, que é um corpo pesado. O duplo etérico ele se desfaz. Quando o corpo físico morre, o duplo etérico se desfaz na atmosfera em mais ou menos 40 dias. Tá? Então, você tem um duplo etérico e um cordão de prata ajoujados ao corpo físico. Quando você está desdobrado, ou seja, quando o seu corpinho dorme e o seu espírito sai do corpo e vai por aí, para os lugares que você deseja, que você gosta, procurando aquelas pessoas que você deseja, que você gosta ou que você odeia, né? As pessoas que você odeia, sim. Tem gente aí na internet que me odeia, né? Que já veio me atacar desdobrado. Sabe por quê? Eu tenho clarividência extrafísica. Eu tenho lucidez extrafísica, eu desdobro o consciente. Já teve retardado mental aí que gravou vídeo contra mim, que tá me odiando, que veio me atacar em desdobramento. Tá me odiando tanto que veio me atacar em desdobramento. Tomou uma surra. Uma surra extrafísica, porque não tem ideia com quem tá se metendo. Então, se você está desdobrado, seu corpinho está dormindo, você está desdobrado, você é facilmente identificado no plano extrafísico pelos desencarnados, seja da luz ou das trevas. Facilmente identificado, porque o teu perispírito está diferente, porque tu está encarnado. O seu perispírito, quando você está desdobrado no plano astral, o seu perispírito, ele encontra-se mais volumoso, encontra-se mais inchado. Por quê? Por causa do peso do duplo etérico. Ele se encontra mais inchado, mais volumoso, principalmente na área do chakra plexo solar e do chakra esplênico.
Então, você se torna uma presa fácil dos espíritos perversos que podem te vampirizar. Podem fazer outras coisas também, que são muitas. Pode te encher de chip, te encher de aparelho parasita, pode te levar para determinadas regiões astrais e fazer você virar uma marionete deles para quando você voltar para o corpo fazer tudo o que eles querem. Podem fazer um monte de coisa, até abusar de você sexualmente. Lembra dos íncubos e súcubos? Isso existe. Eles podem até abusar de você sexualmente, você desdobrado. Então, do lado de lá, no plano extrafísico, próximo à costa, não é brincadeira. Não é brincadeira, não tem espírito bonzinho, não tem anjo não, você está na Terra. Então os espíritos que estão por aí, soltos, desencarnados, a maioria deles é de nível evolutivo inferior. Então você, médium, pelo amor de Deus, pelo amor do santo Deus, discernir quanto aos espíritos, não sai seguindo o que eles mandam você fazer, não sai seguindo a inspiração, a intuição deles e sai fazendo não. Você não tem personalidade não, cara? Porra, se uma palestra dessa, os espíritos são trazidos, os espíritos desencarnados são trazidos para assistir, isso mostra que eles não sabem nada, pô. Isso mostra que eles não sabem nada. Se a palestra ela está sendo transmitida para um monte de sala de aula em colônias espirituais e outros espíritos são trazidos para assistir pessoalmente a palestra, espíritos desencarnados são assistidos e na colônia está passando, quer dizer que a maioria não sabe droga nenhuma, pô. Você vai ficar ouvindo espírito, pô? Você pode estar muito mais evoluído, com muito mais conhecimentos do que muitos espíritos desencarnados, cara. Seja você o mentor, pô. Você é o mentor de si mesmo, pô. Os espíritos que canalizam comigo, muitas das vezes eu empurro eles e falo, isso aqui sou eu que vou falar, cara. Seja ele quem for. E eles vão respeitar. Muitas coisas que eles colocam na minha cabeça para eu falar, eu não falo, ou eu modifico. Isso é maturidade, isso é evolução espiritual, pô. Mesmo sendo Jesus, eu não sou obrigado a fazer tudo que ele manda. Seja independente. Seja independente. Por que está aparecendo um monte de maluco na minha porta dizendo que tem obra comigo? Além de ser os espíritos das trevas que estão intuindo, inspirando, eles vêm porque eles são médiuns. Então eles sentem que tem Deus aqui e todo mundo quer participar, pô. Todo mundo quer fazer parte disso. Porque já sentiu que tem Deus aqui. Sim, só que não é para todos. Muito pelo contrário. É para uma quantidade pequena de pessoas. E aqui Deus, ele age como Deus, não como Deus que você criou na sua cabeça. O Deus que vai passar a mãozinha na sua cabeça. Tá achando que é isso? Não, Deus aqui ele age como Deus, porque ele sabe o planeta que ele está instruindo, o planeta que ele está aqui presente, e as pessoas que estão aqui. Então ele não vai passar a mãozinha na cabeça, ele vai falar a verdade para você. Usando quem? Usando quem? Eu. E aí você pode sair daqui chateado comigo, dizendo que eu sou um narcisista. É brincadeira? Mediunidade requer muito estudo. Nós vamos estudar a vida inteira sobre mediunidade, não vamos saber tudo dela, porque as informações sobre mediunidade não foram todas trazidas para cá, para a Terra. Existem muitas outras mediunidades que não estão escritas no livro dos médiuns e em outros livros psicografados por aí. Existem faculdades mediúnicas que nós não conhecemos. Existe. Por que a espiritualidade está segurando de um monte de médium por aí? Por que está segurando? Porque os médiuns por aí estão fazendo um monte de besteira. Por isso que a espiritualidade está segurando. Ah, nós não temos mais médiums, não tem mais médium como antes. Claro! Se der mediunidade para eles, abrir a mediunidade, os caras só fazem besteira, pô. Sobe a cabeça, fica vaidoso, começa a querer ficar rico com mediunidade. Cara, você não precisa ficar pedindo dinheiro, não. Quando a obra é de Deus, as pessoas sentem, elas vão doar para manter a obra. Não precisa ficar pedindo, não. A gente bota aí o Pix, dá quem quer.
A gente bota aí o QR Code aí pra ajudar, dá quem quer, a gente não fica gravando vídeo pedindo dinheiro não, a gente bota aí, dá quem quer, porque precisa, né? Pagar isso, pagar aquilo aqui, viagem, não sei o que, pra dar palestra, um monte de coisa. E as pessoas ajudam se elas quiserem ajudar. Você é o quê? Você é o médium do Pix? É o médium? Não existe isso. O médium do Pix, médium do dinheiro. E se entrar muito dinheiro, Pedro, além do que vocês precisam? Gente, se entrar além do que nós precisamos, nós vamos ajudar as outras pessoas, fazer caridade. É isso que nós vamos fazer. Se entrar muito dinheiro, Pedro, de repente, sei lá, a espiritualidade nunca falou isso, mas pode mudar os planos. A gente levanta um templo e fala palestra todo dia. Mas não quer dizer que vai ficar preso aquele templo. Nós estamos no mundo, nós vamos viajar, vamos dar palestra tudo quanto é canto. Pode ter só um lugar físico ali, mas não quer dizer que a gente vai ficar só ali. A gente vai para tudo quanto é canto que convidarem a gente. Ah, Pedro, mas entrou muito dinheiro. Vamos abrir um hospital, dá tudo de graça. Vamos abrir um orfanato. Pronto, bota um monte de criança lá no orfanato. Vamos abrir um asilo. Vamos ajudar todos os velhinhos de rua. Botar todo mundo dentro do asilo. É isso que a gente vai fazer se entrar muito dinheiro. É isso que nós vamos fazer. Se entrar dinheiro em excesso. Esse vídeo, ele não vai ser um vídeo assim de 4, 5 horas. Ele é um vídeo resumido. Resumido, porque eu tô com muita coisa aqui para falar. Tem muita coisa na minha cabeça. Porque eu começo a falar, eu não sei o que acontece. Já não parece que não sou eu mais que estou falando. Já começa a vir as ideias, vir as coisas. É assim, eu abri a boca, já não sou mais eu. Abri a boca, já, quer dizer, tá eu e tá Deus, tá sei lá quem. Mas eu confio, porque eu sei com quem eu tenho afinidade. E não é de forma religiosa. Por isso que muita gente não entende. Ai, não tem Deus ali não, ele falou retardado, ele falou retardado. Vocês acham que Deus é assim como vocês interpretam? Você acha que é desse jeito? Vocês conhecem Deus? Vocês conhecem? Você já viu Deus face a face? Já viu Jesus na tua frente? Não é espírito trevoso se transfigurando em Jesus não, nem cascão astral, é Jesus mesmo, é o cara. Você já viu? Eu já fiquei frente a frente com ele, cara, com Cristo. Frente a frente, não era cascão astral, não era trevoso fazendo passar por ele. Porque quando é Jesus mesmo, a gente sente no coração, cara. Não tem trevoso que engane isso. Eu já caminhei com Deus, o Criador, sim, lado a lado. Ele se mostra do jeito que Ele quiser. Ele já se mostrou comigo como uma bola de luz, assim, uma bola de luz. E a gente começou a voar pelo planeta. Ele começou a falar da criação dele, dos filhos. E ele me orientando e falando o que queria que eu fizesse. Isso é comunhão com Deus, cara. Eu não conheço Deus de ouvir falar, não, cara. Eu conheço Deus face a face. Deus fala comigo face a face. Tem muito profeta aí, ó. Gente que é muito usada por Deus, sim. Muito usada. Muito usada por Deus. Que Deus usou na exortação para muita gente. Só que esses profetas, eles são os maiores no reino do Cristo? Eles são os mais evoluídos? Ou existem outros profetas ainda maiores do que esses profetas? Pois é. Tem profeta aí que exortou a vida inteira. Profeta aí que exortou a vida inteira, que acha que é usado por Deus. Sim, é usado sim. Mas até que nível? É usado bastante. Em relação à humanidade inteira, é usado bastante. Mas ele é o último do patamar ou tem outros que são mais usados? Pois é, esse profeta é perfeito? Não, ele é usado por Deus pra caramba, mas ele não é perfeito, assim como eu não sou perfeito. Então, tem profeta que Deus falou assim para mim, meu filho, esse profeta aqui ele é muito bom, tá vendo? Ele é até mais velho ou mais velha do que você fisicamente, mas no espírito você é muito mais antigo do que esse profeta. Então esse profeta exortou a vida inteira e eu usei esse profeta para exortar um monte de gente. Ele fez um ótimo trabalho, só que ele tá assim, sabe? Ele tem esse defeito aqui, isso aqui que não muda. Então agora eu vou usar você para exortar esse profeta que exortou todo mundo a vida inteira. E esse profeta é mais velho do que você, fisicamente.
Aí tô eu aqui, ó, 1,81 m, 100 quilos, com essa aparência aqui. E às vezes o profeta que eu vou exortar, ele é um senhor ou uma senhora. Eu tenho 44 anos, com carinha de 30. Só que às vezes o outro profeta, ou o profeta homem ou mulher, tem 70. E às vezes é um homem que tem 70, mas aparenta 90. Ou a mulher tem 70 e aparenta 85. E pode ser, eu tenho 1,81 m, pode ser que esse profeta, homem ou mulher, é pequenininho e tal, e tem um jeito muito religioso, se faz de mansinho, aquele jeito religioso que eu não tenho. Aí Deus me usa para exortar esses profetas, que são usados por eles, que são usados por Deus, por ele, são usados, fazem um bom trabalho, mas não são perfeitos. E tem algumas coisas neles que eles não estão enxergando, sabe? Que eles não mudam, que eles não enxergam. Aí Deus faz o quê? Manda quem? Um profeta que é mais antigo do que eles, não no corpo, mas no espírito. Quem? Pedro. E às vezes esses profetas são avisados. Olha, moço, moça, quem vai te exortar agora é esse aqui. Aí não aceita. Não aceita. Porque é um moleque, né? Moleque. Igualzinho o tal de Jesus. Só tinha 30 anos exortando os velhos barbudos de 70, 80. É a mesma coisa agora. É a mesma coisa agora. É um moleque. É um moleque. Moleque no corpo. Aí Deus me usa para exortar esses. Mas pode chegar algum profeta superior a você, Pedro, e te exortar? Pode. Estou aguardando ele. Só que se ele me exortar, eu vou aceitar. Porque eu admito quando eu erro. Isso é maturidade. Eu vou aceitar porque eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu quero mais é que ele me fale mesmo. O profeta mais evoluído que Deus vai mandar, sei lá quando é que ele vai mandar. A gente percebe quando o profeta está arrogante, está orgulhoso, quando a gente fala as verdades para ele e ele não aceita. E aí sabe o que ele faz por detrás? Começa a falar mal do profeta que exortou ele. Esse é o verdadeiro narcisista. Começa a falar mal de você para todo mundo. Ai, ele fez isso, ele falou isso, ele vinha aqui, ele fazia isso, ele era isso, ele é isso, ele faz isso, ele é assim, ele é assado. Esse é o narcisista. Porque quando você exorta um narcisista, quando você corta laço com um narcisista, seja amoroso, seja de amizade, seja de qualquer coisa, sabe o que o narcisista... E ele não quer cortar esse laço, é contra a vontade dele. Sabe o que o narcisista faz? Ele abre guerra contra você. Ele começa a falar mal de você para todo mundo. É isso que o narcisista faz. Será que tem algum profeta aí falando de um outro profeta? Por detrás aí, para todo mundo, mal de outro profeta? Porque não aceitou a exortação? É assim, gente. Tem gente que quando é exortada, sabe o que ela faz? Não aceita a exortação, sabe o que faz? Sai do ambiente. Nem aparece mais no ambiente. Porque não aceitou a exortação. Aí se afasta. Pode ser que esteja fascinado ou fascinada. Aí se afasta, sai do ambiente. Porque não aceitou a exortação. Fica com raiva, sai do ambiente, nem aparece mais. Quando aquele profeta está lá, não apareço mais, me afasto. Porque não aceitou. Isso é o cúmulo do orgulho e da arrogância. É orgulho e arrogância, que não quis ouvir a verdade sobre si mesmo. Não acreditou que era Deus que estava falando através daquele profeta lá. Mas era Deus. Era Deus. É Deus. E sempre será. Porque chega uma hora que a gente atinge um nível evolutivo que nós não voltamos mais para trás. Nós só caminhamos para frente. Então sempre será. É desse jeito. Deus fala as verdades assim. Você pode falar um monte de mentira por aí. Pode falar, Deus dá corda. Deus dá corda, ele deixa. Aí depois ele vem e joga a verdade, ó. Bum, 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 desfaz toda a mentira que tu fez. É assim que Deus trabalha. Você espalha a mentira. Deus deixa.
Aí depois Deus vem e fala a verdade toda na tua cara. E às vezes ele fala a verdade de uma forma sábia, como agora. Ele fala de forma sábia, mas vai certinho quem tem que ir. E a pessoa sente, a pessoa que é atingida pela informação, ela sente, ela sabe que é para ela. Ela sabe. Vai certinho. Quando é de Deus, vai certinho. A gente nem precisa se preocupar. Eu nem preciso falar, compartilha aí. Não, vai chegar lá. Vai chegar nas pessoas certas. Deus faz chegar. Você vai sentir uma vontade danada no teu dedo, assim, você vai estar, não quero compartilhar, não quero. Deus fala, quer sim? Bom, pega teu dedo e faz você apertar. Olha, eu estou compartilhando com você, eu não sei por que eu compartilhei, eu não queria, mas eu te mandei. Nessas horas aí o Deus tira o teu livre-arbítrio mesmo. Tira, porque o propósito lá é muito maior. Porque pode ser que essa pessoa influencia muita gente. Então, se Deus dá a lição para ela, para aquela pessoa, é como se estivesse dando a lição para ela e para mais 10 mil pessoas que ela influencia. É assim que Deus faz. É desse jeito. Desse jeito. Ah, Pedro, você começou a palestra tão mansinho. E depois fica assim, porque ele vem forte. É assim. É desse jeito. É dessa forma que o Pai me usa. É desse jeito. Porque nós estamos nessa época, nesse tempo. E ainda vou falar muito. Isso aqui é só o começo. Outro dia o Caboclo Pena Vermelha veio, um extraterrestre. Essa semana veio como Caboclo Pena Vermelha e falou para mim, tá começando agora, hein? Pois é. Eu falo pra eles, eu tô velho já, cara. Vocês que decidem aí, eu tô velho. Já tô com 44, velhaço, tô velho, 44. Daqui a pouco tô indo embora, já tô com o pé na cova já. Já tô indo, vocês que decidem aí. Ou vocês fazem isso ficar um pouco maior, ou eu já tô indo embora. Já tô cantando para subir, graças a Deus. Já não aguento. Vocês não sentem o peso do corpo, não, gente? Eu sinto como se eu estivesse carregando 1 tonelada. É pesado isso. Eu sinto que eu tenho muito mais liberdade, muito mais leveza, sabe? E eu tô preso nessa massa de 1 tonelada pesada. Vocês não sentem isso, não? Preso. Eu sinto, o tempo todo. É pesadíssimo. Pesadíssimo. Discernimento com a mediunidade. E o assunto de mediunidade podia ir, ó. Mas estão falando para mim que é só isso, é resumido. Vai lograr o efeito que tem que lograr. Vai ter o efeito que tem que ter. Tá perfeito, tá bom. Para esse vídeo, isso aí já é o suficiente. Eu sei que as pessoas, elas ficam querendo mais, mas vai vir. Mas para esse vídeo, isso aí já é... né? Já é o suficiente. Então, gente, cuidado com os espíritos enganadores. Cuidado, gente. São muitos. Mentor espiritual, espírito de luz aqui é pouco. Cuidado. Cuidado. Ai, Pedro, você fala isso, mas e aquelas pessoas que verdadeiramente aí de repente vão ter obra com você? No futuro pode aparecer, Deus trazer, e você falando desse jeito, você vai espantar até mesmo aqueles que possam ser que têm obra com você no futuro. Não vai espantar não. Não vai espantar não. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que trabalha com ordem e decência. Quando for verdadeiramente alguém que tem que trabalhar comigo, ele vai mostrar, ele vai fazer sentir de verdade, não é trevoso não. Ele vai ser tudo perfeito, que ele trabalha com ordem e decência. Deus não é Deus de confusão, não é Deus de loucura. Ai do homem que confia no homem. Vai se arrasar, vai se estrepar. Ai do homem que confia no homem. O homem que eu estou falando é o homem encarnado acreditando, confiando no homem desencarnado só porque ele é desencarnado.
Porra, cara, ele é desencarnado, mas é a escória do universo, pô. Ele tá na Terra, pô. Você acha que só porque ele é desencarnado, ele é mais evoluído do que você? Ele vai te dar todas as direções e você vai seguir? Vai sair gritando que nem um maluco impulsivo ou impulsiva? Foi Deus que mandou, vamos fazer. É isso que você vai fazer? Que nem um maluco, uma maluca vai fazer merda. Foi Deus que mandou, vambora. E vai dar um pulo que nem um maluco e vai sair fazendo sem pensar? Você não tem cérebro não, pô? Você não pensa não? Você é um homo sapiens sapiens ou você é um homo habilis? Aí precisou descer o Homo capensis aqui para ensinar o Homo sapiens sapiens, mas que está parecendo o Homo habilis? É brincadeira? Olha, Deus vai dar o título desse... Eu não sei nem qual é o título, mas ele tem que ser um título assim... Não sei. Não precisa ser não. Vai dar certo. É brincadeira? Há muitos anos atrás, quando o Pedro estava trabalhando na outra casa, eu avisei. Só que as pessoas dizem assim, não aconteceu, não vai acontecer, é mentira, não aconteceu nada. Eu avisei, foi mais uma que eu avisei lá atrás, lá na outra casa. Eu avisei que ia chegar uma época que as coisas iam acontecer com Pedro, igual no filme Matrix 4. Eu avisei. Lembra do Matrix 4? Que todas as pessoas são tomadas e começa a correr atrás da Trinity e do Neo? Que nem malucos, é o que está acontecendo agora. Eu avisei que as pessoas iriam enlouquecer, porque elas não estão acostumadas com essa energia. Eu avisei. Eu canalizei com ele, eu avisei que as pessoas iriam enlouquecer, que ia aparecer gente de malicuia na porta da casa dele dizendo que tem obra com ele, que ia aparecer 50 mil mulheres grávidas dizendo que estava grávida dele, que ia aparecer 100 mil mulheres dizendo que estava apaixonada com ele, que tem que casar com ele, que tem que caminhar com ele. Eu avisei que isso ia acontecer. Eu avisei. Está acontecendo. E no futuro? E se nós abrirmos mais ele? Porque nós não abrimos tudo. E se nós abrirmos mais? Será que vão enlouquecer mais? Será que os médiuns cegos finalmente vão enxergar o que não enxergaram? Ou será que é o que Deus não permitiu que eles enxergassem ainda, mas agora está chegando a hora deles enxergarem? Hã? Porque Deus é perfeito no que ele faz. E Deus, nesse momento, está usando Pedro para dar uma lição estrondosa, principalmente um monte de médium aí, famoso e não famoso. E foi necessário que ele apanhasse muito para que essa lição fosse dada. Mas Deus sabe quem usa. Deus usa gente muito forte que aguenta porrada para esse tipo de missão. E ele aguenta porrada forte. Ele é o Rocky Balboa da espiritualidade. Ele aguenta. Ele aguenta. Eu avisei que esta época ia chegar. Que isso ia acontecer. Assim como eu avisei muitas outras coisas. E aconteceram. Nós avisamos juntos. Muitas outras coisas. Aconteceu. Só não enxerga quem não quer. Quando um trabalho espiritual dentro de uma casa tem muita luz, mas não é pouca luz não, gente. É muita luz, muita luz. Vamos supor que tenha 50 médiuns naquela casa. E ela tem muita luz, mas essa luz gigantesca
não é por causa dos 50 médiuns. É por causa do 51º que chegou. O enviado. Ele tem a luz. Ele sustenta toda a luz da casa. Ele traz a luz. Se ele sair, a luz vai junto e a casa fica em treva. Porque os outros 50 que estão lá são todos trevas, são todos médios endividados, ou seja, treva. E esses, eu só estou dando um exemplo, é uma historinha. Esses 50 médios, eles aguentam luz, mas só até determinada potência. Aquele 51º médium, ele não tem a luz nessa determinada potência, ele tem a luz em estrondosa potência. E aí eles não querem. E aí pode ter certeza, o 51º que tem uma estrondosa potência de luz vai trabalhar ali. Mas pode ter certeza, é questão de tempo para os outros 50 destruírem com tudo. É questão de tempo, porque eles não querem aquela luz exageradamente estrondosa. Porque aquela luz exageradamente estrondosa coloca toda a merda que está dentro deles para fora. Todo o podre, todas as sombras, e eles não querem se deparar com suas sombras. Vai falar todas as verdades que eles precisam ouvir, porque médium é espírito endividado, ainda mais nessa época agora de transição planetária. Muitos desses médios destruíram milhões de vidas em outros mundos, participaram até mesmo de guerras estelares que mataram muito, e estão como médiums numa casa na Terra, para ver se redime. Então eles são isso, só que estão no esquecimento, não lembram disso, e se você falar, não aceita. Então Jesus envia alguém com muita luz para ver se resolve. Jesus sabe que eles vão aguentar só até um certo tempo. Jesus sabe disso, mas manda assim mesmo. Manda assim mesmo. E tem efeito. Mesmo depois eles destruindo com tudo. Você fala que não aguenta mais. Aí a luz sai, Deus tira. Porque quando começa a querer calar a luz, Deus tira. Não tem como calar Deus. Principalmente se esse que tem estrondosa luz, ele é a voz do Cristo. A voz do Cristo. Não tem como calar a voz do Cristo que está através dele. Deus vai continuar falando através dele. Entendem isso? Deus continua falando. E continua chegando nos 50. Mesmo estando em outro lugar. Continua chegando. Lembra do Deus faz o vídeo chegar nas pessoas? Então, é isso. A instrução continua. É assim que Deus trabalha. Foi só uma historinha, só uma história que eu estou contando, que acontece muito por aí pela Terra. Isso acontece em muitos lugares por aí. É a história contada na sabedoria. É a história contada no dom da palavra, aquele que tem uma oratória fodida. E o Espírito Santo de Deus em cima dele de uma potência estrondosa. Que quando Deus fala, o diabo baixa a cabeça e o diabo bota o rabo entre as pernas. Fala Deus, fala, Deus fala, o diabo faz isso aqui, ó. Porque é falado com muita autoridade. Não tem como não sentir que é Deus. Tentar calar a voz de Deus é idiotice, é burrice. É burro. Deus vai continuar falando até quando ele quiser continuar falando, pô. E aí não sustenta. Muitos dizem, olha, esse dos 50, esse daqui, esse 11º aqui, ele é muito experiente, ele tem experiência de outras encarnações, ele vai tocar essa obra, ele vai ser o diretor, o dirigente. Cadê? Toca nada, cara. É criança espiritual, é endividado, é criminoso cósmico. Toca nada. Faz um monte de merda lá, vai embora e deixa tudo cagado. É isso que faz. Faz um monte de merda lá, um monte de regra maluca, um monte de merda. Aí depois sai e deixa tudo cagado. É assim que fazem por aí. Nas casas espirituais, seja da religião que for,
Pode ser uma casa evangélica, pode ser uma casa universalista, pode ser um centro espírita, pode ser um centro universalista, pode ser um centro de umbanda, pode ser um centro universalista, pode ser um centro evangélico universalista, Tekaranchova umbandista. Entendeu? Que nesse centro evangélico, Tekaranchova umbandista, está muito mais evangélico do que umbandista. Muito mais evangélico do que universalista. São religiosos, muito religiosos, brincando de ser universalistas. Por exemplo, só um exemplo. É assim que Deus faz. Quem tem coragem, deixa Deus falar. Quem não tem, aí não fala. Quem tem coragem, quem aguenta a pancada, está acostumado a aguentar pancada já em muitas vidas, não só em um mundo, mas em vários mundos, que sabe como é que Deus trabalha, conhece Deus, que sabe que Deus não é religioso, que deixa Ele falar, aí Deus brinca. Aí Deus brinca. Porque nós não estamos aqui por acaso. Eu não procurei nada disso, veio até mim, veio. Não procurei nada. E às vezes eu tento sair um pouquinho, vem atrás de mim de novo, me puxa de volta. É diferente assim, né? Tem um monte aí, que corre atrás disso, que nem maluco a vida inteira e não encarnou com essa missão, mas quer esse título. Quem é de verdade, quem tem Deus de verdade, não corre atrás de título, não. O título vem até você. Ele vem. E vem com força. Eu não sou espírita, graças a Deus. Não sou evangélico, não sou umbandista, não sou católico, nada contra as religiões, mas eu não sou nada disso. Meu pensamento é universal e cósmico. Ai, Pedro, o movimento espírita não aceita você, eles não vão te chamar para dar palestra em centro espírita nenhum. Tô cagando pra isso, cara. Eu quero que todos eles me odeiem, cara. Eu não posso ser aceito por eles. Se eu for aceito por todos eles, eu sou igual a eles. Eu não sou. Eu não posso ser aceito por eles. Você entende isso? Que eu não posso ser aceito por eles? Que se eu for aceito por eles, eu vou pedir pra Deus me levar de volta, porque eu tô precisando ser instruído. Eu não posso ser aceito. A minha voz, para ser propagada para o mundo, eu não preciso entrar num centro espírita. Eu não preciso entrar num centro de umbanda. Deus vai fazer a minha voz ser propagada onde quer que eu vá. E quem está lá no centro espírita, quem está no centro de umbanda, não precisa eu ir lá, eles vão assistir os meus vídeos. Ou você acha que o movimento espírita todo não está assistindo os meus vídeos? Nem precisou eu ir lá, eles assistem. Isso é Deus. Não precisa eu ir lá. Eles assistem, procurando alguma coisa, eu falar alguma coisa para eles me acusarem. E o movimento espírita que eu estou falando não são todos não, tá? Não são todos não, que estão no movimento espírita não, mas são muitos que tem lá. São muitos. E esses muitos são a reencarnação de espíritos endividadíssimos. Endividadíssimos. Não só no movimento espírita, como em todas as outras religiões. Lá estão a reencarnação de espíritos endividadíssimos. Não são todos, mas é a maioria. Esse tipo de discurso é de pessoa que... nenhum centro espírita vai te chamar. É o discurso da pessoa que não conhece Deus, que não tem comunhão com Deus, não sabe como é que Ele trabalha. Não precisa eu entrar lá, cara. Deus propaga o que eu falo para todos eles e para muitos outros. Olha aí as nossas quantidades de visualizações. 10 mil, 20 mil, 30 mil, para quem está falando de espiritualidade, isso é muita visualização. Se eu fizesse falar de sacanagem, botar uma mulher pelada aqui, ia dar 1 milhão, 10 milhões e tudo mais. Mas não, eu estou falando de Deus, estou falando de espiritualidade como ela é. São poucos que querem isso. Então, se der 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações, 30 mil, é muita coisa. Tá dando certo. Tá dando certo.
Quer ver um exemplo? A luz acendeu. Aqui, ó. Acendeu a luz. Vai aparecer aqui embaixo, através da escrita, um monte de mosquito que já não aparece há mó tempão. Ou seja, tá dando certo. Essa é a palestra de hoje. Vamos finalizar. Fiquem com Deus. Muito obrigado.